A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus. Pode manter sua Bíblia aberta em Colossenses, pode se sentar. Alguns talvez perguntem, mas por que essas coisas que a gente está estudando, falando como esta carta e outras que já estudamos? E nós temos em mente o seguinte: há um personagem central na Bíblia que é Jesus Cristo. Há um plano, um alvo central, uma mensagem central da Bíblia, que é o plano de Deus para a salvação e restauração da humanidade, de todos nós. Esse é o foco da Bíblia, de início a fim. É a obra redentora do Senhor através de Jesus Cristo. Esse é o foco. Entenda que toda a luta que a igreja enfrenta e que você enfrenta tem um alvo do inimigo, que é impedir ou roubar a salvação, não é outra coisa. Uma doença, um problema financeiro, um atrito familiar e outras coisas, desavença, fofoca, calúnia, mentira, difamação, não é meramente só isso. O alvo sempre é destruir a salvação de alguém, impedir, roubar. É isso que nós precisamos entender. E quando estamos estudando uma carta como essa, entre outras, aqui são armas, são ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa, dia a dia, ir vencendo essa batalha e alcançando o alvo, que é ganhar almas para o reino de Deus. E além de tudo, salvar a nossa própria alma, tá certo? Então esse é o alvo de todo o contexto doutrinário que a gente está estudando. Então, se nós não temos esse entendimento, a gente pensa: para que eu estou estudando isso? Algumas coisas de história, de acontecimentos lá, e estou aí perdendo tempo. Não, são lições que vêm edificar a nossa vida, são lições que vêm nos dar ferramentas para o nosso dia a dia e para a nossa batalha, que é constante. Esse evangelho falsificado que alguns pregam por aí, que filho de Deus, filho do rei, não fica doente, é próspero, não falta dinheiro, não sei o que, isso é mentira, certo? Isso é mentira. Deus tem bênção para a gente, tem, mas é guerreado, é batalhado, né? Não é vida de papo pro ar aí, mar de rosas, como alguns tentam pintar e vender um evangelho assim. Não é verdade. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver fielmente vai ter luta, vai enfrentar guerras, certo? E é disso que a gente está tratando. Então essa carta que nós começamos a falar semana passada é a riquíssima carta aos Colossenses, que Paulo escreveu lá por volta do ano 60 ou 61, para essa igreja de Colossenses, uma pequena cidade que possivelmente essa igreja nasceu como uma extensão da igreja de Éfeso, onde Paulo trabalhou por mais de 3 anos. O pastor dessa igreja que falamos, o Epáfras, ele possivelmente um convertido em Éfeso e que estava pastoreando essa igreja. Paulo não tinha ido a Colossos, o pessoal não conhecia pessoalmente Paulo. Então a igreja estava enfrentando luta com as doutrinas falsas do gnosticismo e dos judaizantes que queriam manter as tradições judaicas, entre outras miticismo e coisas de ocultismo que estavam infiltrando na igreja. O Epáfras, e aí está a visão do obreiro, percebendo que algo estava errado e que ele não estava conseguindo resolver, ele envia mensagem a Paulo, pede ajuda ao apóstolo, que estava na prisão em Roma, e Paulo então escreve essa carta, entre outras, da prisão, para dar respostas, orientação e soluções. E uma das coisas que estava sendo ensinado das falsas doutrinas é que Cristo não era plenamente Deus, então era um semideus, portanto não tinha poder ou autoridade suficiente para resolver os problemas da igreja, os problemas pessoais. Então estavam vivendo ainda na mistura com o judaísmo e com essas coisas pagãs entrando na igreja. Nós falamos de como Paulo começou a tratar o assunto, tá certo? Primeiro reconhecendo o que havia de bom na igreja, o amor, a fé, a comunhão, né? Coloquei isso como uma estratégia de primeiro você valorizar aquilo que tem de bom para depois tratar do que é problema, certo? Não de maneira agressiva, mas reconhecendo e procurando trazer as coisas para o lugar certo. Nós falamos que a carta tem 2 temas, primeiro capítulo e segundo capítulo. Um tema que é o que ela trata da transformação ou da restauração do relacionamento do povo da igreja com Cristo, e a segunda etapa, capítulo 2 e 3, onde ele já trata ou já confirma esse relacionamento já transformado, essa visão. Então nós estamos exatamente aqui
no capítulo 1, fomos até ali pelo verso 19, né? Então aí dentro desse versículo 18, por exemplo, ele disse que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, é o primeiro, o princípio e o primogênito dentre os mortos, mas que em tudo tenha ele a preeminência. Então ele está colocando Jesus na sua devida posição, frente àquela doutrina que estava dizendo que Cristo não era plenamente Deus, era semideus, não era tanto assim. Então Paulo aqui vai dizendo, que é da vontade de Deus, assim Deus quis, né? Que Cristo fosse o cabeça do corpo, que é da igreja, e que fosse assim, então, que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, né? Falando já da ressurreição, para que em tudo ele tenha preeminência, em tudo ele esteja acima, em primeiro lugar, certo? Derrubando as crendices que eles tinham. No verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, quer dizer, foi do agrado de Deus, da vontade do Pai, toda a plenitude. O que ele está confrontando? Exatamente o que eles diziam, ele não é plenamente Deus. Agora Paulo diz, Deus fez com que toda a plenitude habite em Jesus Cristo. E aí no verso de número 20, que foi entre esses versos que nós paramos, ele diz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui sem dúvida está falando do alcance dessa reconciliação, dessa obra de Cristo, visando restaurar aquela visão pequena que eles estavam tendo a fé corrompida. E o Senhor diz que esta obra do Senhor é ampla, é tão grande, diz que ele veio refazer uma reconciliação. Há umas coisas aqui que estão um pouco além do nosso entendimento, quando ele diz reconciliar céus e terra. Entendemos que quando o inimigo surgiu, Satanás caiu, aquele anjo que pecou e virou Satanás, entendemos pela Bíblia que para ele e seus demônios não há mais salvação e não há mais restauração, certo? Mas aqui diz que Cristo veio para fazer reconciliação tanto da terra quanto do céu. O que eu começo a entender? Que assim quando o pecado entrou lá através de Adão, houve também, como houve na queda de Satanás, uma espécie de convulsão em todo o universo. Assim também quando o homem pecou, aconteceu no jardim, aconteceu no planeta. Então toda a terra ficou debaixo de maldição e foi rompida toda a comunhão, toda a intimidade, toda a ligação com os céus. A terra foi isolada pelo pecado e ficou sujeita à maldição trazida pelo pecado. Bom, Cristo veio para fazer a obra da restauração, reconciliando céus e terra nessa questão. Então por este princípio podemos entender assim. Então ele está ressaltando a grandeza da obra do Senhor Jesus Cristo, combatendo aquela crença de que Cristo não era o suficiente. E se nós prestar atenção, até hoje ainda existe algumas coisinhas semelhantes que parece que para algumas pessoas o nome ou o sangue de Cristo não é o suficiente. Então, porém, agora por Cristo foi feita então a reconciliação. Do versículo 21 ao 23, ele leva a igreja a refletir que antes de Cristo éramos inimigos, porém fomos reconciliados em Cristo, e com isto descarta-se a ideia de que ainda necessitasse dos velhos rituais da antiga aliança, como a circuncisão, sábados e outras coisas, certo? E também não necessitava das doutrinas gnósticas, que acreditava e dizia que pelo conhecimento a pessoa podia evoluir, se salvar. E nós é conhecimento, porque semana passada, né? Então, além da fé em Cristo, precisava dessa autoajuda, desses conceitos filosóficos e dos rituais da antiga aliança. Então ele está mostrando que através de Cristo, da obra redentora, de toda a plenitude, não precisa mais dessas coisas. Então é necessário rejeitar essas coisas, essas doutrinas, e algumas não são novas, né? Tanto as doutrinas velhas da antiga aliança, como as novas do gnosticismo que estava entrando, certo? Então não necessitamos desses rituais.
Não necessitamos de ajuda, Cristo é mais que suficiente, habita nele toda a plenitude. Então o evangelho falsificado, misturado com misticismo e outras coisas, irmãos, não cabe. Então presta bem atenção nessas coisas. Nós não necessitamos disso, um saquinho de sal grosso, uma rosa ungida, um tapetinho de fogo, uma vassoura de fogo, uma froinha do travesseiro do rei Davi, tá certo? O lencinho do profeta, o mantinho do profeta, o lencinho do apóstolo. Você não precisa de amuletos evangélicos, não precisa dessas coisas. O nome de Jesus e a fé em Jesus é o suficiente. O problema é que essas coisas estão entrando. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem por tradição ser a igreja conservadora das doutrinas e dos princípios bíblicos e de bons costumes, tá certo? Costume não salva, mas serve de testemunho e de portas abertas para aceitação e reconciliação. Ajuda sim no testemunho. Então é o seguinte, essas invenções, eu disse que o gnosticismo que nasceu lá se propaga até hoje. Aquelas coisas de que Cristo não era o suficiente, precisa, e algumas até dizem, não, mas lá no Antigo Testamento fala de aliança de sal. Fala sim, mas é que as pessoas não entendem que o Antigo Testamento é apenas sombras proféticas e tudo aponta para Jesus Cristo. A aliança eterna é do sangue, a aliança de sal é do sangue de Cristo. A verdade toda está em Cristo e não mais nas simbologias do Antigo Testamento. Mas até mesmo a circuncisão, que ao 8º dia tinha que se fazer no menino, e que para o judeu era um sinal da aliança, aquilo também aponta para Jesus, quando Paulo mesmo diz, a circuncisão não é mais na carne do órgão masculino, mas é no coração, a verdadeira circuncisão, a verdadeira cirurgia, que tem que ser tirado o velho coração do pecado e colocado um coração novo, sensível ao Espírito. Então tudo lá é profético, né? Mas daí essas pessoas pegam, e o problema é que isso começa a entrar para dentro da igreja. E já disse alguém que a Assembleia de Deus é uma igreja que muitas vezes despertou nos outros o desejo de imitar a Assembleia de Deus, e agora está invertendo, quer dizer, a Assembleia de Deus querendo imitar as novidades que vem surgindo, inovações ou direções, coisas trazidas por Deus. A gente tem que estar atento à atualização dos tempos, saber entender a Bíblia e aplicar no contexto em que a gente vive. É uma das artes, uma das direções do Espírito, saber entender, interpretar a Bíblia e aplicar na geração atual. Isso sim. O que não pode é as inovações de fora da Bíblia estar trazendo para dentro da igreja. É as chamadas pregações extra-bíblicas, baseadas em coisas extra-bíblicas, e daqui a pouco é até antibíblica, e que está minando os altares, como era na igreja daquele início lá. Então, irmãos, essas coisas não resolvem. Nem mesmo a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sua estante, vai adiantar alguma coisa. O diabo não vai ler a Bíblia sua que está aberta na estante. Quem precisa ler a Bíblia, conhecer e viver ela é você e eu. Certo? O diabo não vai lá ler a Bíblia e fugir da sua casa porque está aberto no Salmo 91. É as crendices falsas. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus está no seu coração, aplicada e vivida na sua vida. Aí está a autoridade de expulsar o mal. Então entendo que todo tipo de luta, guerra e batalha, o inimigo está sempre tentando roubar a salvação de alguém. Nenhuma luta é de graça, nenhuma luta é sem sentido. Sempre está visando essas coisas. Então não dá lugar a essas crendices, dá essas coisas. Tem uma fé pura e genuína em Cristo Jesus. Se o nome de Jesus não for o suficiente, mas então estamos tudo perdidos. Não há mais solução. Então é isso que ele está deixando bem claro. Ele é o primogênito de todos, nele habita toda a plenitude, porque o Pai assim quis fazer, né? O Deus Todo-Poderoso. Então nele nós temos o suficiente. Glória a Jesus. Você pode adorar? Aleluia. Vai botar o saquinho de sal grosso fora da sua casa? Vai dispensar a rosinha ungida? Vai devolver o tapetinho lá, a fronhazinha? Não vai fazer descarrego, né? Crente não tem descarrego, não. Não tem gosto, tem Jesus, tem Espírito Santo, faz esse negócio, tá bom? Para alguns parece que a salvação não é o suficiente. Creu, aceitou Jesus, mas está com imposto, está com problema, tem que fazer descarrego. Que salvação meia boca é essa? Eu já falei, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus é o suficiente, creia nisso. Se isso não te resolver, não resta mais nenhuma esperança, tá bom? Mas graças a Deus que Ele é o suficiente.
Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, do verso 21, 22, a obra de Cristo é plena. Então, para isso é necessário que a igreja permaneça firme no Evangelho que tem recebido desde Cristo. É o que ele diz aí no verso de número 23 do capítulo 1. Glória a Jesus. Então, verso 22 e 23, ele diz que no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Observe este detalhe: pelo corpo da carne de Cristo, que foi morto na cruz, morreu, por ele mesmo vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então está através de Cristo a possibilidade, a oportunidade única de sermos tornados santos, de sermos irrepreensíveis. Então eles diziam que isso não era o suficiente, então eles queriam trazer todas aquelas regrinhas de volta. As regras e as leis do Antigo Testamento não pôde salvar ninguém. Mas eu gosto dessa expressão que ele diz para nos apresentar inculpáveis diante de Deus. Irmãos, o sentimento de culpa é uma das coisas piores que perturba e atormenta muita gente. Não lembro se eu falei semana passada, que a gente está pregando aqui, ali, terça eu estava em Taquara, ontem igrejinha, hoje aqui, e de repente já não sei onde eu falei uma coisa, eu falei outra, tá? Mas essas coisas aqui, acontece o seguinte: nós precisamos entender que a culpa, ela é algo que atormenta, que perturba as pessoas de uma maneira terrível. Então dizer assim que Cristo nos torna inculpáveis, ou seja, tira de nós todo o sentimento de culpa, é a coisa mais linda e gloriosa e maravilhosa que pode ter. O que acontece também em alguns movimentos hoje, eu disse, não sei se falei aqui quinta passada, não falei da Clara, que alguns movimentos querem pegar a pessoa e começar a fazer uma espécie de regressão para tentar descobrir a culpa do mal que ela está sofrendo. Pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Alguém fez lá uma coisa terrível e você está com uma maldição na sua vida. Quer dizer, se converteu, aceitou Jesus, mas está com uma maldição trazida lá do pai, do avô, do bisavô. Que crença é, que salvação é essa? Olha para o profeta lá no capítulo 18, que Ezequiel disse: o pai não levará a culpa do filho, nem o filho a culpa do pai, quem pecar morrerá. Está profetizando sobre o Evangelho. Se na antiga aliança tinha alguma coisa parecida com isso, na nova aliança não tem. É o que está dito e bem claro: ninguém leva a culpa. Então fica tentando achar uma culpa. A pessoa está atormentada por uma culpa, por um problema, e daí quer achar um culpado nos seus antepassados para jogar a culpa lá, um tratamento psicológico, alguma coisa assim. Isso não vai mudar. O que nos liberta é esse poder que está aqui. Então, quando Paulo, através dessa carta, está reatando o relacionamento verdadeiro da igreja com Cristo, restaurando, está mostrando isso, que Cristo é o suficiente, a fé nele é o que chega, ele é que nos limpa e ele é que remove a culpa e nos torna inculpáveis diante de Deus. O inimigo não tem do que nos acusar diante de Deus, porque Cristo nos tornou inculpáveis. Aleluia. É isso que eu estou dizendo, são ferramentas que o Senhor nos dá através desses estudos doutrinários para que a gente vença as batalhas, para que você seja vitorioso e não se deixe dominar por essas crendices, coisas que não estão na Bíblia. Então, se Cristo nos faz isso, por que eu vou ficar tentando achar uma culpa no meu pai, ou na minha mãe, ou no meu avô, dos problemas que eu luto? Quando é o inimigo que está armando luta agora para exatamente impedir a sua salvação. Então, no momento que ele tira a sua fé de Cristo e coloca a sua fé em outras coisas, se a Bíblia ensina que a salvação é pela fé em Cristo, e aí o inimigo vem e faz você acreditar em falsas doutrinas que leva a tua fé para um alicerce errado, o que ele está fazendo? Está roubando a tua salvação. E aí nós ficamos brigando e discutindo costumes daqui, costumes de lá, e porque isso, porque aquilo, achando que a Bíblia não é certa aqui, que está errado lá, e agora tem gente querendo reescrever a Bíblia, reinterpretar, tirar coisas, mudar. Não é gente usada por Satanás, sem dúvida alguma, mas querem mudar a Bíblia, querem dizer o que podemos ou não podemos pregar na igreja. E você acha que isso é o quê? O diabo tentando roubar a salvação de muita gente. Vamos ser fiel ou não?
Vamos amar mais a Bíblia? Aleluia, entender, buscar Deus, pedir ajuda, auxílio ao Espírito Santo, que nos ajude a entender cada dia melhor e viver a palavra do Senhor. Então no verso 23 diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui Paulo já começa também a defender o apostolado dele, quer dizer, eu sou ministro dessa causa. E ele disse assim: então, se na verdade você permanecer nesse fundamento, sem se mover, então, como falei também a semana passada, ele faz com que a igreja lembre dos primeiros dias da sua conversão, quando Cristo foi suficiente e fez tudo na vida deles. Por que agora querem voltar atrás e começar a misturar o Evangelho com outras coisas? Palavras semelhantes eu também disse na carta dos Gálatas, entre outras. Paulo lutou muito, então são 13 cartas dele, né? Mas ele disse também assim: vocês começaram no Espírito e querem acabar na carne. O que é isso? Creram em Cristo, aceitaram o Evangelho do Espírito, creram nesse perdão, essa reconciliação, e agora estão voltando para a carne, querendo trazer as regrinhas da antiga aliança. Não pode, não toca, não faz isso, faz aquilo, que Paulo disse não pôde salvar ninguém, mas querem voltar a trazer e inventar certas doutrinas. Então muito se criticou a Assembleia de Deus por ser rígida em alguns costumes que já foram deixados para trás, mas muitos desses movimentos estão trazendo inovações doutrinárias muito pior do que os costumes antigos de Assembleia de Deus. Não tenho dúvida em afirmar isso. Então muito cuidado com as novas doutrinas, porque são as duas que nós vemos aqui nesta carta que atacavam: a doutrina antiga, da antiga aliança, que já era passada, e as doutrinas das filosofias novas que começaram a se infiltrar na igreja. Então, em todos os séculos, em todas as épocas, Satanás está sempre tentando confundir com a finalidade de roubar a salvação, impedir a salvação. Então, tenha sempre isso em mente, em todo o tempo, para você entender a batalha. Então, ali no verso 24, melhor, né? Então, o apóstolo, ele se alegra em sofrer o resto das aflições de Cristo. É interessante esse versículo, voltando um pouquinho atrás ali, que ele disse que ele sofria as aflições de Cristo, o resto das aflições. Quer dizer, Cristo sofreu, foi à cruz, agora ele estava sofrendo perseguições, mas ele diz que se regozijava, aí no verso 24, e fazia isso com alegria, certo? Por Cristo. O problema é interessante que hoje não, se nós sofremos algum tipo de luta, a gente se entristece, e a gente tem a ideia que Cristo me abandonou, principalmente por causa dessa ideia pregada hoje que filho de Deus não tem problema. Não é assim que algumas igrejas estão dizendo? Essa tal teologia da prosperidade. Se você é filho de Deus, você é filho do rei, é tudo bênção, é só maravilha, não tem necessidade, é rico, prospera, não tem doença. Se tem algum problema, é maldição, e bota aquele terror de maldição para cima das pessoas, né? E não é assim. Então veja bem, Paulo disse no verso 24: regozijo-me agora pelo que padeço por vós, na minha carne, cumprindo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo sofria pela igreja, mas ele que se alegrava por sofrer pela igreja. Aqui está uma lição para todos os obreiros, que às vezes se queixam das lutas, das dificuldades, dos problemas que a igreja traz, né? Dessas lutas de Satanás contra a igreja, que é uma guerra constante para os líderes, para pastores. Mas Paulo diz que se alegrava com essas lutas, aleluia. Interessante. Mas ainda destacando o verso 25, ele disse: do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Esta expressão é interessante. A gente tem várias versões de traduções, né? Mas ele está dizendo que ele é ministro do Evangelho por convocação divina. Tem outra tradução que diz assim: convocação ou eleição divina. Ele ali está para cumprir essa palavra de Deus.
Então, combatendo aqueles que estavam pondo em dúvida o apostolado, o chamado de Paulo, ele se coloca dessa maneira, destacando que ele é ministro do Evangelho por convocação divina. Então, aqui também está uma grande lição para todos nós, como obreiros, servos do Senhor, igreja do Senhor, que a gente está aqui por uma convocação, um chamado divino. Amém? Então você diz, não, mas eu não sou obreiro, eu não sou pregador, mas você também tem uma missão de levar o Evangelho, de testemunhar, de anunciar, enfim, você é membro do corpo de Cristo, e você é membro por convocação divina. Não é por sua força, não é por seu gosto que você está aqui, com toda certeza. A gente está aqui porque um dia o Espírito Santo nos tocou e nos chamou e nos convocou para o negócio. Amém? Não é mérito pessoal. Se alguém está achando, eu estou aqui porque sou bonzinho, eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque eu mereço, você precisa se converter. Porque ninguém de nós está na igreja, aceita o Evangelho, está aí por força e por capacidade humana. É por misericórdia, chamada e convocação divina. E o ministério, muito mais ainda, é por eleição e convocação divina e não outra coisa. Então Paulo deixa bem claro para a igreja de Colossos a autoridade que ele tinha como apóstolo, que não vinha dele, mas por convocação divina. Estava sendo questionado, colocado em dúvida, a autoridade até de Cristo, imaginando o apóstolo. Então ele defende as duas coisas, colocando Cristo acima de tudo e também colocando e testemunhando que ele estava ali por chamado e convocação divina. A partir do versículo 26 até o capítulo 2, verso 3, ele fala 3 vezes do mistério que estava oculto por gerações, mas que agora ele foi manifestado. Então ele explica que esse mistério é Cristo entre os gentios, presença da glória e esperança da glória, como diz no verso 27. E lá no verso 28 ele diz que este mistério que anunciamos, ensinando a todos com toda a sabedoria, para se apresentarem perfeitos em Cristo Jesus. Então 3 vezes ele vai falar essa expressão desses versículos de mistério, e ele diz que esse mistério esteve oculto por gerações ou séculos. Que mistério é esse? Para a nossa cultura é um pouco difícil de entender, então eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, porque a antiga aliança, creio que expliquei aqui também, no outro dia, a antiga aliança era apenas uma geração descendente de Jacó. Lembra disso? Os 12 filhos de Jacó que deram origem à nação Israel. Eles diziam, nosso pai é Abraão, só que Abraão teve mais filhos, não foi só o Isaac. Ele teve antes do Isaac o Ismael, e depois do Isaac ele viu o vô de Sara, ele casou com Quetura e ele teve 6 filhos com a Quetura. Então filhos de Abraão é quase todo aquele povo do Oriente Médio, lá, quase tudo descendente de Abraão. Então quando nós olhamos para a aliança, essa aliança não era com todos os filhos de Abraão, era com os descendentes de Jacó, filho de Abraão, mas dá os filhos de Jacó somente. Então a aliança era muito restrita àquela etnia, tá certo? E porque ela tinha uma simbologia profética, então ela não contemplava as demais nações. Então, para a cabeça do judeu, as demais nações, o gentio, eram tudo imundo, impuro, indigno, pagão, não tinha um Deus, não eram amados, nem valorizados, enfim, não tinha um Deus, era o povo perdido. Para a cabeça do judeu, só eles tinham direito, porque a aliança era com eles, tudo era com eles, e só eles eram isso, né? E é isso que Paulo está dizendo, esse mistério que esteve oculto, mas agora está revelado. Qual é o mistério? Cristo nos gentios, poder, sabedoria e tudo para os gentios, tanto quanto o judeu achava que só eles tinham direito. Então Paulo esclarece que esse mistério, ele fala 3 vezes disso, que estava oculto, mas que agora está revelado, esse mistério que anunciando, ensinando a todos, com toda a sabedoria, para apresentarem perfeitos em Cristo. Aí está dizendo, não é só você, judeu, que é perfeito em Cristo, todos os gentios, e nós somos da glória dele, somos perfeitos em Cristo. Veja bem, perfeitos em Cristo. Você vai dizer, mas eu sou cheio de pecado, sou cheio de defeito. Mas quando Deus olha para você, ele vê Cristo em você e o Filho dele é perfeito. Aleluia. É isso que ele está dizendo, perfeito em Cristo. Deus olha e vê seu Filho Jesus Cristo em nós, vê a santidade dele em nós. Por isso que Jesus disse lá em João 17, por exemplo, eu me santifico por eles. Está entendendo? Aleluia. Então em Cristo somos perfeitos.
Em Cristo foi embora o sentimento da culpa. Não precisa jogar no seu pai, no seu avô, no seu bisavô, tataravô, sei lá o quê, que os seus males é culpa deles, porque eles tinham aliança com o diabo, porque era isso, porque era aquilo, porque foram feiticeiros, não sei o quê. Para com isso. Outro dia eu vi um testemunho de um pastor dizendo que uma irmã estava na igreja há um certo tempo, procurou ele disse que estava desviando, ia separar, ia para prostituição, mas que ideia é essa? Não, porque a minha avó era prostituta, a minha mãe também era, e eu estou sendo tentada, e isso é uma maldição de família, então esse é também o meu destino. E o pastor está repreendido em nome de Jesus. Está dando, é o que essa gente está dizendo, pelo amor de Deus. Não importa se seu pai, seu avô foi aliança com o capeta, ela não interessa. Se você fez aliança com Cristo, está cortado tudo. Você é perfeito em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui, perfeito em Cristo. Sem Cristo, nada, mas com Ele somos tudo. Amém, irmão? Limpo, lavado, purificado, santificado, justificado, perfeito nele. Aleluia. O Evangelho não precisa de ajudinha humana, irmão. Não precisa de teorias filosóficas e outras coisas, não. A palavra de Deus é o suficiente. Ela é a espada afiada de 2 fios que saía da boca de Cristo, que João viu no Apocalipse, que João falou no primeiro capítulo do Evangelho. O verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne, tomou vida e esteve entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Isto é mais que o suficiente para a nossa salvação. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Isto é sabedoria do Senhor. Então aí o apóstolo vai continuando, explicando esse mistério. Do capítulo 1, verso 29, a seguir, o apóstolo reforça o grande combate que ele tem em favor da igreja, segundo o poder que opera nele mesmo, em nós mesmos. O poder de Deus opera em nós. Então ele que tinha um constante combate pela igreja. E é preciso a gente entender isso, que todo obreiro, ele está sim em constante combate em favor da igreja. Cristo já fez toda a obra, morreu, ressuscitou, perdoou, libertou, curou, mas nós estamos num mundo, num campo de guerra, em que Satanás está constantemente atacando a igreja. E os obreiros são aqueles que é de onde vem a palavra bispo, tá certo? Hoje se usa bispo como pastor de pastores, é mais velha essa expressão, mas lá o pastor, o bispo, o presbítero, sei lá, a linguagem mais antiga, é aquele que está olhando por cima do rebanho, certo? Cuidando do lobo que vem de fora. O que é isso? As infiltrações, as falsas doutrinas, a confusão. Então o obreiro tem que estar sempre olhando por cima, vigiando sobre o rebanho. E isso ele está em constante batalha, certo? Observe no exemplo que estamos vendo, que o Epáfras, que estava pastoreando a igreja, diante da dificuldade, veja bem, ele percebeu que as coisas estavam tomando um caminho errado. Ele não estava conseguindo resolver, a igreja já não estava mais acreditando puramente em Cristo, mas buscando esses outros caminhos. Ele vai e pede ajuda a Paulo. Então o que é isso? O obreiro que está atento e percebe quando alguma coisa está saindo dos trilhos na igreja, quando algum tipo de infiltração está começando a perturbar o rebanho do Senhor. Então essa é a tarefa dos obreiros. Então aí ele reforça esse esforço dessa guerra e dessa batalha. Então o esforço de Paulo era para quê? Aí no capítulo 2, verso 2, para que a igreja fosse, os crentes fossem consolados em seus corações, para que eles fossem unidos em amor, e que eles fossem enriquecidos da plenitude de inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, certo? Que é Cristo, que eu já expliquei. Em quem, ou seja, em Cristo, está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que coisa gloriosa nesta parte aqui. Então toda a guerra e a batalha, ele diz assim, para que vocês sejam consolados em seus corações, para que vocês permaneçam unidos em amor, para que vocês sejam enriquecidos da plenitude de inteligência e conhecimento. Irmãos, é coisa extraordinária, que por mais às vezes no sentido secular a gente tenha pouca instrução ou pouco conhecimento, talvez não tenha uma formação superior, talvez seja semi-analfabeto,
mas o poder e capacidade que o Espírito dá de entender, discernir coisas espirituais, revelações, está acima, já diz, é sobrenatural. E é isso que Paulo está falando, precisa ser enriquecido da plenitude de inteligência espiritual, conhecimento espiritual, do mistério de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. Ele te dá uma capacidade sobrenatural de entender e discernir as coisas, de compreender o caminho da salvação. E em Cristo está escondido todos os tesouros, e se Cristo habita em nós, Ele tem essa revelação para você. Joga fora a desculpa, eu sou meio analfabeto, não entendo essas coisas, não sei o que. Olha, Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, liberalmente. E é disso que Paulo está falando aqui. Em Cristo está escondido todos os tesouros do conhecimento e da ciência, e Ele te dá. Então Paulo diz que tinha tamanha batalha, tamanho esforço, batalha, guerra, sofrendo as últimas, o resto das aflições de Cristo pela igreja, para que a igreja fosse consolada nos corações, fosse unida em amor e fosse enriquecido nesse conhecimento, sabedoria e ciência de Deus. Amém, obreiros? Melhorou a nossa missão? Glória a Jesus, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá para a igreja os pastores, os obreiros das obreiras. És obreiro, levanta a mão. Você é um presente de Deus para a igreja, viu? A igreja ama esses obreiros e ora por eles, certo? Porque os mistérios de Deus estão aí, mas Deus revela para os seus. Amém? Deus abençoe, pastor. Então vamos em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, por esse momento, a tua presença, Senhor, da tua igreja congregada em teu nome, pela presença do teu Santo Espírito. Te louvamos, Pai. E ao encerrarmos esse momento de meditação da tua palavra, clamamos por ti, Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, venha ungir mente e corações, e que esta palavra venha ser um alicerce, Senhor, de firmeza e vitória para a tua igreja, que frutifique em nossos corações frutos de fé, Senhor Jesus, de entendimento, conhecimento, alicerce, firmeza no Senhor. Que o Senhor é o nosso alvo maior, nosso objetivo maior, nosso exemplo maior em tudo é o Senhor. Que possamos estar atentos com nossos olhos firmes no Senhor e nossos ouvidos atentos à tua palavra. Guia cada dia, Senhor, o nosso andar de cada um de nós, conduz-nos segundo os teus propósitos, que a tua mão cerque a cada um dos teus filhos como um muro de fogo, protegendo, livrando de todo mal, abençoando e dando vitória nesses dias, nesse final de semana, enfim, Senhor, que a tua graça seja abundante sobre a tua igreja. É a nossa oração e o nosso pedido e a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Adriano. Posso crer? Posso crer no mar.